Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 46 da playlist de questões de raciocínio lógico da banca IBFC. Sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 46 da IBFC diz o seguinte: sejam duas proposições lógicas simples, A e B, e a representação simbólica para a negação e os conectivos lógicos abaixo listadas, considere as proposições enumeradas. Então ele me dá aqui as representações de negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, e lista três proposições compostas. Uma tautologia é uma proposição lógica que pode assumir valores verdades e verdadeiros, e a antinomia é a negação de uma tautologia, e, portanto, é uma proposição composta que resulta apenas em valores lógicos falsos. Assinale a alternativa que corretamente classifica as proposições completas enumeradas nesses termos. Então, a primeira proposição é essa daqui, nós temos uma conjunção. Antes de fazer a conjunção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela verdade de uma conjunção. Então, vou colocar aqui duas proposições quaisquer. Vou colocar as possibilidades de valores lógicos para essas proposições. Opa, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Aqui do lado eu vou colocar a conjunção entre P e Q, só para a gente relembrar. A conjunção ela só será verdadeira quando ambos os valores forem verdadeiros. Então, a gente coloca aqui verdadeiro na primeira linha e no restante dos casos vai ser falso. Só que a gente vai fazer a conjunção entre A e não A. Então, temos aqui a proposição A, temos a proposição não A. Uma proposição ela vai admitir dois valores lógicos na hora de construir a tabela verdade. Então, ela vai poder ser verdadeira ou vai ser falsa. Quando a gente faz a negação, aqui vai ser falso e aqui verdadeiro. Agora a gente vai fazer a conjunção entre eles dois. Então, aqui vai ser A e não A, que é justamente o que está aqui no item 1. Uma conjunção entre duas proposições, se eu tiver um valor falso, o resultado lógico é falso. Então, em ambas as situações aqui, deixa eu marcar aqui com marca-texto. Como nós temos aqui uma conjunção, olhando para uma conjunção, quando eu tenho um dos valores lógicos falsos ou os dois, o resultado lógico é falso. E o que acontece aqui é que temos um falso. Então, o resultado lógico vai ser falso. Esse resultado lógico aqui garante que nós temos o quê? Uma antinomia, que é a negação de uma tautologia e, portanto, uma proposição composta que resulta apenas em valores lógicos falsos. Então, nós já temos a nossa resposta, só que a gente vai fazer tudo, tá? Aqui nós temos o item 1 como antinomia e já temos a resposta na letra A. Só que a gente vai fazer aqui o item 2 e o item 3. O item 2, ele aborda aqui uma disjunção, um ou. Então, vou fazer o ou entre P e Q. P ou Q, nós vamos ter esse valor lógico aqui falso, porque no ou só temos uma linha que é falsa, que é quando eu tenho todos os valores, né, ambos os valores falsos. O restante vai ser verdadeiro. Então, agora a gente vai fazer essa situação aqui. Só que essa situação, se a gente reparar, aqui eu tenho A e B, certo? A e B. E aqui eu tenho A e B também. Então, essas proposições, elas são iguais. Elas são iguais. Então, o resultado dessa proposição aqui, do A e B, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, ao invés de fazer assim, ó, deixa eu fazer certinho aqui. Ao invés de fazer A e B e fazer todas as possibilidades, eu já posso fazer direto A e B. Eu posso dizer o seguinte, olha, A e B, essa proposição aqui, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Ela só vai ter essas duas possibilidades. Quando eu faço a negação entre A e B, eu também vou ter apenas duas possibilidades. No caso aqui vai ser falso ou verdadeiro. E quando a gente faz a conjunção A e B, a conjunção não, a disjunção, no caso ou não A e B, o que a gente vai ter? A gente vai ter verdadeiro e verdadeiro. A gente vai ter uma tautologia, porque o verdadeiro com falso vai gerar um resultado verdadeiro e o falso com verdadeiro também vai gerar um resultado verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos uma tautologia, confere. Agora, a gente vai verificar o item 3. O item 3, ele está abordando aqui um bicondicional. Então, a gente faz a proposição aqui do tipo bicondicional. Bicondicional, ele vai ser verdadeiro quando ambos os valores forem iguais. Então, eu vou ter a primeira linha e a última linha verdadeira e as duas linhas centrais falsas. E agora, a gente vai aplicar nessa situação. Só que antes de aplicar, olha só, é importante conhecer bem as proposições. Aqui nós temos uma proposição que é do tipo condicional, onde eu tenho não B, se não B, então não A.
Eu vou aplicar uma equivalência aqui que se chama contrapositiva. Eu vou inverter a ordem e vou negar em ambos os lados. Então, quando eu inverto a ordem do A com o B e nego, eu vou negar essa proposição. Não A vai passar a ser A e não B vai passar a ser B. E aí, note que eu vou ficar com uma situação semelhante à do item 2. Eu vou ficar com se A, então B, como uma proposição que vai admitir verdadeiro ou falso. Eu não preciso fazer todas as combinações. E aqui eu vou ter a negação. Opa, eu vou ter ela mesma, né? Na verdade, quando a gente faz aqui a proposição, vai ter ela mesma. Então, eu vou ter novamente. E aí eu vou ter verdadeiro e falso. Vou estar fazendo ela, só que aqui a nossa união entre essas proposições, se A, então B, se e somente se A, então B, vai estar ligado aqui pelo um bicondicional. Então, quando os valores são iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Como eu vou ter verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico fica verdadeiro, falso e falso, o resultado lógico é verdadeiro. Então, aqui também é uma tautologia. Por isso que a resposta correta vai ser a letra A. Confere todas as informações e todas as tabelas verdades. Eu vejo você na próxima resolução.